Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao CR News. Hoje é quarta-feira, dia 4 de dezembro, e vamos começar a edição de hoje falando que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realizou a segunda etapa da fiscalização ordenada Estratégia Saúde da Família. A ação ocorreu em novembro de forma surpresa em 237 municípios localizados no interior, litoral e na região metropolitana da capital e mobilizou um efetivo de 452 auditores de controle externo que atuam nas 20 regionais pelo estado e em 10 diretorias de fiscalização na capital. O objetivo foi avaliar, dentre outros aspectos, as condições estruturais, condições das instalações, funcionamento dos serviços e equipes médicas, presença de equipamentos obrigatórios e estoque de medicamentos. Em Catanduva foram visitadas 3 unidades de saúde, a USF Dr. Alcione Nassorri, do Solo Sagrado, USF Dr. Carlos Roberto Surian, do Nova Catanduva e USF Dr. Sérgio Banhos, do Anuar Pachá. No Solo Sagrado, que é uma unidade recém-reformada, a fiscalização alertou que, apesar de a unidade ter passado por obras, os ambientes não estão em boas condições de conservação. Segurança, organização, conforto e limpeza, tudo isso estava ali no relatório, que também foram indicados 2 pontos com água de chuva pingando, né? Estava escorrendo na tubulação de energia, também no corredor em frente aos consultórios e na sala de informática, além da falta de indicações na recepção sobre o horário de atendimento, o mapa de abrangência e cobertura das equipes e a relação de serviços disponíveis e detalhamento das escalas de atendimento. A agente do Tribunal de Contas do Estado relatou ainda que o banheiro com acessibilidade não possui barras de apoio e que a unidade não possui desfibrilador externo automático, que também faltavam medicamentos e que a longa fila de espera para encaminhamentos. Os principais problemas: barras de apoio, desfibrilador, medicamentos e fila de espera, que também foram apontados na fiscalização no ano passado. Quer dizer que é algo que vem acontecendo e que não houve melhoras. Na unidade no Nova Catanduva, o principal apontamento relacionado à unidade de saúde foi que o posto não possui sala específica para coleta ginecológica. Outra crítica foi quanto ao espaço físico, que, de acordo com o relatório, há muitos espaços improvisados e que, inclusive, utilizam o banheiro como depósito de materiais. Olha só, não há uma sala de acompanhamento, sendo que os pacientes, então, eles permanecem no corredor enquanto são ministrados os medicamentos, soros e também enquanto ficam em observação. Já na unidade de saúde do Pachá, a equipe do Tribunal de Contas do Estado constatou 2 problemas verificados também na inspeção anterior. Um deles se refere à dificuldade de agendamento ou encaminhamento de pacientes. Consultas marcadas no começo do ano ainda não foram realizadas. No outro caso, foi apontado ainda a falta de carrinho de emergência com medicamentos e materiais para atendimento das emergências, de desfibrilador externo automático e de acesso a veículo para o uso. Quer dizer, estes apontamentos eles foram feitos lá na primeira inspeção em março e até agora não foram resolvidos. E olha só, agora com os dados, o órgão fará um comparativo das ocorrências e verificará se foram tomadas as providências em relação ao que foi identificado na primeira fiscalização em março de 2023 e que abrangeu os mesmos municípios.
E vamos falar agora de política. Ontem foi dia de sessão da Câmara e os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto do Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional ao IMES-FAFICA no valor de R$200 mil para a folha de pagamento e encargos patronais dos docentes do IMES Catanduva. Aprovado também o projeto do Executivo que cria o Conselho de Regulação e Controle Social do município, que seria como um órgão consultivo da agenda reguladora dos serviços de saneamento das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. E aprovado também 2 projetos do vereador Luiz Pereira que dá nome às ruas. E olha só, depois de várias sessões sem que os vereadores utilizassem a tribuna no momento pinga-fogo ou explicações pessoais, os vereadores Gleison Begali, do PRD, e o presidente da Casa, Marquinhos Ferreira, do PT, fizeram uso da palavra e reclamaram sobre os constantes vetos do Executivo. Eu recebi hoje do corpo jurídico aqui da Casa o resultado de uma ADIM. Eu me lembro que o ano passado eu fui procurado por moradores, principalmente aqueles usuários do transporte público de Catanduva, de forma especial a dona Benedita, que também é membro do Conselho de Saúde, onde ela me procurou para que nós pudéssemos elaborar um projeto de lei, dando melhores condições para as pessoas com necessidades especiais, gestantes, pessoas com algum tipo de deficiência, idosos, dentro do transporte público municipal. Nós sabemos que já é uma prerrogativa de ter os assentos reservados para essas pessoas, entretanto, com uma boa educação, nos convida já de sobremaneira a ceder esses espaços, independente do lugar estar reservado ou não a essas pessoas. Mas muitas vezes esse procedimento não acontece. E a preocupação da dona Benedita e de tantos outros usuários do transporte público era para que ficasse, então, através de lei, instituído que todos os assentos seriam prioritários para essas pessoas. Mas, infelizmente, o projeto recebeu o veto do Executivo Municipal. O prefeito Padre Osvaldo não entendia dessa forma e alegou aqui, dentre várias diretrizes, alegou uma série de situações que lhe levou a incorrer a dizer que a lei era inconstitucional, vício de iniciativa, dizendo que eu estava excedendo, as minhas diretrizes como legislador, enfim, uma série de posicionamentos aqui. E agora recebemos hoje aqui do corpo jurídico da Casa a feliz notícia de que o projeto foi dado como constitucional através do Tribunal de Justiça, ou seja, a lei passa a ser validada, com exceção de um artigo, e era exatamente o artigo que eu acho que seria mais benéfico ainda para a municipalidade, que era o seu artigo 3º, que dizia que o município poderia realizar campanhas educativas para conscientização sobre o uso racional dos assentos. Ou seja, era algo que competiria diretamente ao Executivo, uma oportunidade que o Executivo teria de exercer o seu papel também de educador, da população, de trazer instruções à população, para que pudesse fazer com que a população se conscientizasse dessa necessidade. Mas a lei, então, agora passa a estar vigorando, a lei já está agora, então, convalidada pelo Tribunal de Justiça, e nós esperamos que ela seja agora colocada em prática pelo nosso sistema de transporte público municipal. E para minha surpresa hoje, a leitura aqui do nosso companheiro Alain, mais um veto integral agora do Executivo, com um projeto da nossa autoria aqui, que autorizava os graduados em biomedicina a participarem de concursos públicos de outras profissões que exijam conhecimentos ou atribuições que alberguem formação em biomedicina. Queria deixar claro aqui para os munícipes que não era intenção nenhuma desse legislador de impor uma obrigação ao município
de atribuir aos biomédicos algo que não lhes competissem dentro das suas prerrogativas enquanto profissionais. A lei é tão e somente para que profissões ou atuações que a lei permita que o biomédico coloque em prática os seus conhecimentos, para que ele pudesse, ao executivo, ao elaborar os seus editais, as suas convocações para concursos públicos, ou outras formas de concorrerem aí a um cargo público, que pudessem abranger, desde que as atribuições, a formação do biomédico se enquadrasse dentro dessas diretrizes, para que eles pudessem também ser incluídos. Gostaria também de falar a questão dos vetos que o prefeito veta, praticamente 90% dos projetos dessa casa, dos vereadores. Projeto que beneficia muito o povo de Catanduva, muita população, parece incrível, eles vetam praticamente todos. Aí a gente derruba o veto, eles entram com uma DIN. Eu quero cumprimentar aqui ao jurídico dessa casa, né, que tem feito um trabalho brilhante contra isso, né? O Greiso acabou de dizer que um projeto deles lá, né, o doutor Márcio, né, que é o nosso jurídico aí, né, o projeto é constitucional, e 2 meus também, eu recebi agora do jurídico, que foi aquela questão da taxa de concurso, né, que as pessoas têm 5 dias para pedir a isenção. E nós ganhamos, é um projeto constitucional, mais uma lambada no Oswaldinho, e também, né, o que assegura os alunos, né, da rede municipal de ensino, né, quando pleitear vagas, ele saber a posição que ele está, quantas pessoas tem na frente, ele tem esse direito. E também foi um outro projeto aí que a Justiça deu ganha para nós aqui, que é projetos que é voltado à população, que é voltado às pessoas que mais necessitam do poder público. E para falar sobre os assuntos políticos da cidade, os bastidores, eu recebo aqui a nossa comentarista Renata Marques. Boa noite, hoje é quarta-feira, dia de papo com a Renata Marques, né? Seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Natália. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, olha, eu soube que os vereadores, principalmente os novos, aí, os vereadores eleitos, eles se reuniram na segunda-feira e a pauta foi a presidência da Câmara. Tá sabendo, Rê? Exatamente, Natália. A gente já comentou isso lá no comecinho da articulação de quem ficaria como presidente da Câmara, quem teria o apoio, né? E a gente tinha dois nomes. A gente tem o Marquinhos Ferreira, que é o atual presidente, e o Marcos Cripa, que é o candidato que o padre, o prefeito, apoia. E nessa reunião foi uma reunião de articulação, para ver como os vereadores, os eleitos, iriam votar, né? Como eles iriam se comportar. E ali teve uma novidade, teve o lançamento de um terceiro nome, do pastor Júlio Zanini. Olha só, terceira via então. Terceira via, se colocando como representante da direita. Como a gente vem sempre comentando, que Catanduva é um caso à parte, quando a gente menciona direita e esquerda, a gente tem o Marquinhos do PT, que nem sempre defende muito as pautas ideológicas, quem defende mais voltado ao PT é a vereadora Thaíse, e a gente tem o Marcos Cripa se colocando como direita, estando no PL, que também não é a direita, pois ele era do PT, ele sempre foi candidato, foi até o vice da Beth em uma das campanhas. Então, em Catanduva, esse caso direita e esquerda, ele é muito confuso, ele precisa de uma análise muito pessoal, porque a gente tem que analisar ali valores, deixar um pouquinho os partidos de lado. Só que o pastor Júlio, ele vem com essa oferta
né, de posicionamento, com essa ideologia dele muito criteriosa, muito direcionada. Então ele está se colocando como uma opção, principalmente para aqueles vereadores, para aqueles que falam que vai votar no CRIPA por ser a direita, por ser PL, quando eles usam esse argumento para votar no CRIPA. Agora a gente tem, ou vamos ter, né, um terceiro nome para balancear. Então agora a gente vai conseguir analisar, diante desse nome, né, dessa apresentação do pastor Júlio, como realmente vão se posicionar. Estão votando em princípios, no que cada um defende, ou nas articulações, nas indicações, em apoio ao prefeito. Agora a gente vai saber realmente como cada vereador pensa e como eles vão se posicionar. Exatamente, e a gente viu, nós até comentamos aqui no jornal, da possibilidade da terceira via, e nós falamos em 2 nomes, o Belê e o Gleison. Porém, nessa reunião que eles também estavam presentes, eles também estavam ali, eles não se manifestaram, não falaram sobre a presidência, então o pastor Júlio falou, me coloco à disposição, porque nem todos estavam satisfeitos com esses 2 candidatos. A gente sabe que a base aliada do padre vai votar no Marcos Cripa e poucos ali, então tinha dificuldade. Se a gente perguntava, e aí, decidiu quem vai votar, quem será o presidente, muitos não sabiam. Então tem agora essa terceira via aí que, para muitos que não sabiam em quem votar, então é a chance de mudar. É uma opção. Se a gente fizer as contas ali de quem realmente afirma apoio ao padre, os votos que seriam do Marquinho, ainda é muito confuso. Mas eu ainda arrisco a falar que, se for uma conversa bem estruturada, uma articulação, talvez o pastor Júlio consiga trazer o Marquinhos, talvez a vereadora Thaís, mais alguns dos novos, para fortalecer o voto nele. De repente, por sobrevivência do Marquinhos, seria mais viável ele apoiar o pastor Júlio do que ele bater só de frente com o Marcos Cripa e ter a maior parte no Marcos Cripa com essa única opção de ser a direita de Catanduva. Então agora a gente vai conseguir realmente analisar o que cada um pensa. Se realmente eles estão votando no vereador, na pessoa presidente ou na indicação. Vai ter bastante coisa aí pra gente comentar. Dia 1º vai estar bem interessante. Será que, por exemplo, vai ter mudança de voto no dia? Porque, por exemplo, se o Marquinhos perceber ali que muita gente vai votar no pastor Júlio, pode ser que ele mude o voto, a Thaís Braz mude o voto, e alguns ali, né, se perceberem essa movimentação, pode ser que mude. Eu acredito que pode sim. Política é um jogo de articulação, é um jogo para fazer o que é melhor ali, para cada um se proteger, é um jogo de sobrevivência. E às vezes a gente precisa abrir mão de um cargo, de uma posição, às vezes até do poder, para a gente sobreviver ali naquele meio. O pastor Júlio, eu já comentei, o próprio David, são candidatos que, ao meu ver, estariam isolados agora de princípio, porque eles vêm com uma posição diferente, não sendo a esquerda, mas também não sendo apoio declarado ao prefeito. Então, olhando assim por fora, sem ter nada ainda acontecido, nenhuma sessão, a gente vê nessa análise que eles estão meio isolados. E talvez isso seja uma forma deles se unirem a um grupo e fortalecer. É como eu falei em vários outros programas, não é uma questão de ser oposição ao prefeito para vetar e atrapalhar, mas é para ter o contraponto, para a gente ter aquele balanceamento e não ter uma Câmara que vai só aprovar e só apoiar tudo o que vem do Executivo. A gente precisa desse balanceamento. E mais uma vez, aqui em Catanduva a gente não consegue fazer essa análise de direita e esquerda. Eles são muito misturados, os partidos e as pessoas que se afiliaram a esses partidos, né, que estão filiadas aos partidos, nem sempre representam. Então, hoje, para a gente fazer essa articulação e falar, não, tal vereador vai votar por conta do partido, porque é a direita, como muitos deputados votam com o partido, porque é indicação, aqui isso não vai se aplicar. Está muito misturado, talvez no decorrer do ano, em 2025, conforme forem surgindo as pautas, talvez esse direcionamento de cada um possa caminhar e a gente falar,
realmente esses são da esquerda e esses são da direita, mas nesse momento eles ainda estão muito misturados. Exatamente. Bom, nós estamos então acompanhando toda essa movimentação, tudo que diz respeito aí à presidência da Câmara, que faltam poucas semanas, logo logo a gente vai saber, e também muita coisa pode mudar, a gente sabe que a política é dinâmica, muita coisa pode mudar até mesmo no dia. Até mesmo no dia, e lembrando que dia 1º a gente vai estar lá fazendo a cobertura ao vivo, entrevistando, e qualquer novidade, qualquer movimentação, a gente vai dar em primeira mão. Exatamente. Muito obrigada, Renata, mais uma vez aqui com a gente, trazendo as notícias da política aqui de Catanduva e também nacional. Obrigada. Boa noite, Natália. Até quarta-feira, se Deus quiser. Boa noite a todos. O Natal está chegando e o Empório Abadesco tem tudo o que você precisa para celebrar as festas de final de ano em grande estilo, com uma imensa variedade em vinhos, espumantes e bebidas nacionais importadas, além de mercearia importada com frutas secas, bacalhau, antepastos, patês, azeites trufados, aperitivos e tábuas de frios, kits de espumantes e cestas especiais para presente. No Empório Abadesco você encontra os melhores panetones. Venha conhecer nossos produtos. Empório Abadesco, Rua Sergipe, esquina com a 13 de maio e com estacionamento próprio. E os gastos das administrações municipais com folha de pagamento dos servidores, incluindo ativos e inativos, tem sido motivo de grande dificuldade para os prefeitos paulistas e de preocupação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Segundo o relatório do órgão, até o final do segundo quadrimestre de 2024, 65 dos 644 municípios, um percentual de 10%, foram notificados por estarem no limite de gastos ou além do previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Conforme o comunicado veiculado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado, 569 municípios receberam alertas do TSE ou por possuírem possíveis irregularidades na gestão orçamentária ou por apresentarem arrecadação abaixo do previsto. E no caso de 65 prefeituras, por estarem com gastos excessivos em relação ao pagamento de pessoal, ao deixar de cumprir o previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece limites para gastos com pessoal, o gestor estará sujeito a sofrer punições institucionais e pessoais, podendo ter suas contas reprovadas, além de sofrer punições administrativas e até mesmo tornar-se inelegível à luz do entendimento da Justiça Eleitoral. Então, e como será que está a situação de Catanduva, que recebeu vários alertas de vários tipos? Para explicar, então, convidei aqui o advogado Fábio Manzano, que é membro do Grupo de Excelência em Gestão Pública do Conselho Regional de Administração, a pessoa certa aqui para explicar para a gente. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Uma ótima noite. Olá, Natália, os telespectadores do CR News. Aliás, agradeço muito o convite, fico lisonjeado com esse convite de poder discutir temas tão relevantes aqui em Catanduva. E parabenizo, inclusive, a Renata, que está fazendo um bloco aqui, né, uma participação no programa. Falando de política. Falando de política. É muito importante, Natália, a gente discutir esse tipo de assunto. E motivar a população, Renata, para que a gente consiga que as pessoas tenham atenção com relação a isso. Se todo mundo olhar para a nossa gestão pública e se interessar pelos dados, pelo que está acontecendo, com certeza a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país vai ser melhor, com certeza absoluta. Então vamos lá, aqui em Catanduva, os gastos com pessoal, Natália. Os últimos dados que a gente tem fechado e que são públicos no Tribunal de Contas são os dados referentes às contas da Prefeitura e do município de 2022. E naquele momento, Catanduva estava assim, dentro dos gastos de pessoal e até com uma margem considerável. Nós temos aqui o gasto com pessoal durante o exercício de 2022 de 38,33%, enquanto o limite tolerável era 54%. E
todo mundo se recorda, vocês também, que houve uma grande terceirização aqui na cidade de Catanduva, aqui no município de Catanduva. Terceirizou-se vários serviços. Meio ambiente, o meio saúde. ambiente, que é a chamada zeladoria, a saúde é toda terceirizada, seja na UPA, seja nas unidades básicas. A educação também, com as merendeiras. Com as merendeiras. Né? Os SGs. Isso, exatamente. Então, a energia elétrica, né, a troca de lâmpadas. Então, nós passamos por um período de grande terceirização. E isso, com certeza, contribuiu para esse número baixo, entre aspas, em termos de pessoal. Então, com relação aos gastos com pessoal, Catanduva está bem confortável em relação ao limite máximo tolerado aí pela legislação e que é bastante apontado pelo Tribunal de Contas. Se a gente pegar, a Cauane pode colocar para a gente na tela fazendo um favor, então aqui a gente pode ver a evolução dos nossos gastos com pessoal. Então, os números que eu falei para vocês, que são correspondentes a 38,33%, são esses gastos aqui, ó, de 2022, que corresponderam a 281 milhões de reais aproximadamente. Nós já vemos aqui que em 2023 nós tivemos um aumento disso, nós tivemos vários benefícios aos servidores públicos municipais, tivemos reajuste, tivemos também, salvo engano, a reestruturação do Poder Executivo, então isso com certeza se refletiu e nós temos sim uma evolução no gasto com o pessoal aqui em Catanduva. Então nós temos sim que ficar alerta e com certeza a Prefeitura também deve estar monitorando esses dados. Agora o que eu queria falar para vocês também é o constante apontamento do Tribunal de Contas com relação ao gasto orçamentário, à execução orçamentária aqui de Catanduva. Aqueles diversos alertas que vocês puderam ler no site do Tribunal de Contas falando que, olha, a previsão ficou aquém, a previsão não se concretizou em termos de receita, por exemplo, previdenciária, outros tipos de receita, é porque, a Cauane pode colocar para nós aqui, ó, nós temos em Catanduva um orçamento que ele está pouco calibrado. Ele é um orçamento que a gente consegue ver no longo dos anos, é que é um orçamento até superestimado. Né? Então a gente pode ver um retrato de hoje, nós pegamos isso hoje aqui no Tribunal de Contas, é que nesse momento as despesas contabilizadas superam muito a receita. E inclusive o ano passado a gente já teve um grande déficit orçamentário, né? Ou seja, no ano retrasado, nessas contas de 2022, nós tivemos um grande déficit orçamentário e ele foi salvo, ele foi ressalvado pelo Tribunal de Contas, ele foi relevado pelo Tribunal de Contas por conta que a gente teve nos últimos anos um grande superávit financeiro, ou seja, tinha dinheiro em caixa, por mais que o orçamento não se concretizou e ele foi deficitário, né, na previsão da receita e a estipulação a previsão da receita e a estipulação da despesa, ele teve ali um desequilíbrio, mas tinha dinheiro em caixa, né? Então, o que a gente vê bastante aqui em Catanduva é o Tribunal de Contas falando, olha, em relação à previsão orçamentária, Catanduva precisa aprimorar, porque você tem um orçamento que ano após ano ele vem sendo descumprido. Ou seja, quando manda-se a lei orçamentária para a Câmara, Renata, ela tem que ser equilibrada entre receita e despesa. E já há alguns anos, as despesas vistas pelo Tribunal de Contas superam em muito as receitas, tem algum problema com relação a isso. Mas, de novo, então, enquanto gastos com pessoal, até 2022, nós estamos sim ok aqui em Catanduva. Viu, e Natália? É por isso esses alertas que o TCE manda para a cidade, para o município. Exatamente. Então, a gente não pode ter um desbalanceio no orçamento. Porque, diferente de uma casa, Renata, nós temos a previsão orçamentária. Então, quando eu faço a lei orçamentária anual, é o Poder Legislativo, ou seja, os vereadores olhando e falando, olha, isso que está previsto no orçamento tem que ser cumprido. Aí, no decorrer do ano, você vai vendo as disponibilidades financeiras e vai efetivamente pagando as despesas, né? Então, quando você tem um grande déficit ou até superávit orçamentário, isso significa que aquela previsão que você fez e mandou para a Câmara não está correta. E aí você deu um passa-moleque nos vereadores? É isso que acontece, né? Fica essa pergunta. Então, o que o Tribunal de Contas fala que está aquém o recebimento das receitas, que está aquém receitas previdenciárias estipuladas lá, previstas, é por isso. Porque você tem uma peça orçamentária que foi enviada para a Câmara e não está sendo cumprida. Bacana. Vamos falar também da parte do pessoal, como você falou, não atingiu, né? Tá aí nos 38%, não tá um pouquinho longe dos 54% aí da folha de pagamento. Porém, tem algo ali que chama a atenção, principalmente quando se fala de funcionário, quando fala em hora extra. Ah, outro problema, Natália, você bem lembrou.
nós temos uma regra, né, isso não só em Catanduva, mas todo o estado de São Paulo, todo o Brasil, de que, por exemplo, horas extras não podem ser contabilizadas para você aposentar o funcionário, né? Então, o funcionário que faz várias horas extras, quando ele se aposenta, esse valor recebido não entra no cálculo da aposentadoria. E aqui em Catanduva, o Tribunal de Contas tem julgado irregular diversas aposentadorias, e o termo que ele usa é até ilegal, que aonde a prefeitura, e mais especificamente o Instituto de Previdência, computa essas horas extras no cálculo da aposentadoria do funcionário. Isso é um problema que está recorrente. E aí eu chamo a atenção para outra coisa. Você tem uma empresa aqui, você contrata funcionários. Você tem que adequar a hora extra para não ter muita hora extra, né? Você pagar hora extra é um encargo caro. Então a prefeitura também tem que cuidar disso. Além disso ainda, vários alertas do Tribunal de Contas no passado diz respeito aos funcionários que precisam tirar férias. Porque esse funcionário, se ele não tira férias, e se ele é demitido ao final do mandato, ou se ele se aposenta, esse valor inteiro ele tem que pegar em dinheiro e não em descanso. Então é outra atenção, viu, Renata, que nós temos que ter aí na gestão de pessoal da Prefeitura de Catanduva. Principalmente acontece aí com os secretários, que tem um cargo, né, mais alto ali da prefeitura, e a gente não vê muito ele saindo de férias, né? Então acontece muito isso. Pois é, toda a prefeitura, o Tribunal de Contas fala, olha, se em 12 meses ele cumpriu o período de 12 meses, imediatamente ele tem que tirar férias. Não pode ficar lá os 4 anos sem tirar férias, né? E aí depois receber uma bolada quando termina o mandato. Isso daí onera muito todos os catanduvenses, inclusive nós, né, Natália? E isso é algo recorrente, infelizmente, que vem acontecendo há bastante tempo também, né, Fábio? Pois é, temos que ficar atentos a isso. Eu, enquanto consultor, aconselho as administrações municipais a zerar tudo no final, inclusive, do mandato. Então, se o secretário ficou com você, por exemplo, os 4 anos, agora é o momento dele não ter quase nenhuma férias vencida. Na verdade, não ter férias vencidas, para ele não passar mais um mandato depois, né? Tendo o risco aí de nós, catanduvenses, arcarmos aí com várias férias acumuladas, tendo que indenizar o funcionário, sendo que ele poderia ter tirado isso em dias e não onerar os cofres municipais. Então os empresários vão me entender muito bem do que eu estou falando, porque eles cuidam muito isso na ponta do lápis, e essa também deveria ser uma atenção e um dever da Prefeitura Municipal, viu, Natália? Bom, agradeço então a participação do Fábio, que deu uma aula aqui pra gente hoje, e lembrando que esses dados estão no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né, Fábio? Qualquer cidadão tem acesso, pode entrar lá, que é importante, são dados da cidade, do estado, enfim. Exatamente. Nós, enquanto donos de empresa, cuidamos das finanças das nossas empresas. A Prefeitura Municipal ou o Poder Público em geral correspondem aí mais de 30% da riqueza do nosso país. Então, assim, fica o meu pedido, na verdade eu já falo isso sempre, que as pessoas têm que se interessar pela administração pública. Seja frequentando aí a Câmara Municipal nos dias que nós temos sessões, seja visitando o site da Prefeitura e olhando o Diário Oficial, na imprensa oficial do município é lá que nós temos o extrato dos contratos e outros temas muito relevantes, ou também no site do Tribunal de Contas, que é onde a gente encontra aí a informação de forma mais compilada, reunida e também comparativa com outros municípios. É muito importante, todo cidadão deveria acompanhar de forma muito atenta isso, viu, Natália e Renata? É isso aí, muito obrigada, Fábio, mais uma vez. As portas do jornal sempre abertas para você vir aqui explicar para o cidadão um pouquinho mais do que a gente tem um pouco de dificuldade. O Fábio, que é a pessoa técnica aqui, está aí no Conselho Regional de Administração, é a pessoa certa que vem aqui para passar as informações com muita clareza, né? Então, agradeço a você. Já agradeço também a Renata, já me despedindo dos dois aqui, né? Uma boa noite aí para vocês. O PAI é um plano de assistência familiar criado para amenizar as dificuldades num dos momentos mais difíceis enfrentados pelo ser humano, ou seja, a perda de um ente querido. Entretanto, o PAI oferece muitos outros benefícios para seus associados, entre eles a FarmaPai. A FarmaPai está em local de fácil acesso, no centro de Catanduva, com estacionamento próprio. A farmácia faz aplicação de injetáveis e aferição de pressão arterial. Parcela o pagamento da compra no cartão de crédito e faz entrega gratuita.
Os medicamentos, principalmente os genéricos e similares, estão sempre com preços super especiais para quem é associado do Pai. A Farmapai conta ainda com perfumaria e linhas infantil e geriátrica. Na Clínica Pai, associados e não associados do plano têm atendimento médico e odontológico de alta qualidade, com um quadro clínico próprio, formado por especialistas de diversas áreas. A clínica oferece tratamento odontológico em consultórios próprios em diversas especialidades e mantém sala com serviços de raio-x. O Pai oferece um convênio com um grande número de médicos em condições especiais. O atendimento é feito na Clínica Pai e nos consultórios próprios dos médicos em Catanduva e região. A clínica tem ainda sala para procedimentos cirúrgicos de pequeno porte e aparelho de eletrocardiograma. O associado pode contar com exames radiológicos e serviços complementares de diagnóstico executados em laboratórios conveniados. O Pai tem ainda ambulância não emergencial, um serviço agendado com antecedência, disponível a todos os associados. Estão também ao alcance de todos equipamentos utilizados na recuperação de pacientes, como cadeiras de rodas, andadores, muletas e camas hospitalares. Por fim, em caso de falecimento, o Pai dá total apoio ao associado e à sua família, para que ninguém se preocupe com providências administrativas e financeiras relativas aos serviços funerários. O Pai oferece gratuitamente funeral completo e auxilia em todas as providências para o atestado de óbito. O plano mantém convênio com o cemitério Jardim Monsenhor Albino para a realização de velório e sepultamento. O cemitério acaba de inaugurar seu novo velório, um espaço acolhedor e confortável. Conheça o plano empresarial do Pai. A vida é melhor para quem tem Pai. E o Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.